Chegou uma pergunta pra gente aqui no programa que parece que põe por terra tudo o que a gente tem falado aqui sobre imortalidade da alma. Porque o apóstolo Paulo, que é conhecido como um dos maiores apóstolos bíblicos, escreveu em 2 Coríntios 5, o verso 8, as seguintes palavras: estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver neste corpo para irmos viver com o Senhor. Ora, deixar de viver nesse corpo para irmos viver com o Senhor seria em espírito? Viver com o Senhor naquele momento? Isso cai por terra toda a questão da imortalidade da alma. É ou não é? Pois esta e outras questões nós vamos estudar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Obrigado por você já estar conosco aqui no começo do programa Na Mira da Verdade. Afinal de contas, é você quem faz o programa acontecer. Através das suas perguntas, através das suas dúvidas, esse programa torna-se uma realidade. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos começar cumprimentando meu amigo, o professor Leandro Quadros. Como é que vai, professor? Tudo bem? Graças a Deus, meu amigo. Estamos aí para estudarmos mais uma vez a Bíblia com os nossos amigos. Esperamos que Deus abençoe a todos nós com aquilo de novidade que vamos aprender na sua palavra hoje, né? Que bom, professor. Eu queria mandar um abraço todo especial para os nossos ouvintes, como sempre, que acompanham a gente através da Rádio Novo Tempo. São 17, 18 emissoras espalhadas pelo Brasil que transmitem simultaneamente o programa Na Mira da Verdade. Obrigado a você, ouvinte da Rádio Novo Tempo, que acompanha o nosso programa também, tá bom? Professor, nós abrimos o programa aqui falando sobre um texto de imortalidade da alma que nos dá a ideia de que tudo aquilo que a gente já falou aqui nesse programa cai por terra, professor. Porque me diga uma coisa, o apóstolo Paulo é considerado na Bíblia um dos maiores apóstolos, correto? Exatamente. Foi aquele que fez do evangelho aí, que pregou para todo mundo na sua época, não é? Só que ele diz um texto aqui, num determinado momento na igreja de Corinto, que ele preferia sair do corpo e viver com Jesus, professor. Olha só o que fala aqui, Coríntios 5, o verso 8. Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver neste corpo para irmos viver com o Senhor. Será que isso aqui não cai por terra, tudo aquilo que a gente tem falado sobre a questão da imortalidade da alma, meu amigo? Tu sabe, meu amigo, que esse é um dos textos mais assim mal compreendidos no meio cristão, né? As pessoas pegam esse texto de Paulo e dizem o seguinte: olha, Paulo ali está dizendo claramente que ao morrer ele iria deixar o seu corpo físico e habitar com o Senhor em espírito lá na glória. Só que quando nós vamos para o que o próprio Paulo diz sobre o momento em que a pessoa será recompensada para estar na eternidade, nós percebemos que aquele texto de 2 Coríntios 5,8 não fala o que muitas pessoas pensam que ele diz. Então, por exemplo, para o apóstolo Paulo, quando era o momento em que a pessoa receberia a recompensa? Para o apóstolo Paulo não era logo por ocasião da morte, mas olha o que diz aqui 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amarem a sua vinda. Perceba que aqui é dito que Paulo receberia a coroa da justiça, a coroa da vida eterna, naquele dia, na volta de Jesus Cristo. E aqui é colocado o evento como um evento futuro. E portanto Paulo não acreditava numa recompensa logo após a morte. Ele acreditava sim numa recompensa que ele receberia quando Cristo voltasse. Então esse é o pensamento de Paulo em 2 Timóteo 4,8. Agora,
O que quer dizer então 2 Coríntios 5,8, quando Paulo afirma que ele queria deixar o corpo e habitar com o Senhor? Precisamos fazer uma análise contextual para percebermos que Paulo não está falando da imortalidade da alma. Vamos ler aqui a partir do versículo 2, e aí você vai conseguir compreender o pensamento de Paulo aqui. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, ou seja, neste corpo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Veja, Paulo está expressando aqui a esperança de ele deixar esse corpo corrupto pelo pecado e ser transformado para receber esse corpo celestial. E aí no versículo 4 diz assim: porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Perceba nesse texto também que Paulo não queria ser despido, ou seja, ser tirado mesmo do corpo. Ele queria que o seu corpo fosse o quê? Transformado. E aí no versículo 8 ele fala que ele prefere deixar o corpo e habitar com o Senhor. Paulo Agora, professor, esse texto aí, muitos que defendem a imortalidade da alma usam esse texto aí para provar que simplesmente só com esse texto já dá a entender de que Paulo acreditava na imortalidade da alma, e não é isso então, como você está falando. E não é isso, aí, amigo. Quando lemos o contexto, Paulo está falando de duas casas, diríamos assim, simbólicas. O corpo terreno, afetado pelo pecado, e o corpo espiritual, que a pessoa vai herdar de Deus quando Deus a transformar, por ocasião da volta de Cristo. Então, quando Paulo fala que ele prefere deixar o corpo e habitar com o Senhor, temos que analisar isso no contexto amplo do capítulo. Ele quer deixar o corpo mortal, contaminado pelo pecado, cansado, para habitar com o Senhor no corpo glorificado que o Senhor vai dar para os salvos. Perceba, amigo ouvinte, que para Paulo o assunto é muito claro. Nós não vamos para o céu em forma de espíritos desencarnados, mas na maneira de corpos glorificados. Então, quando Paulo fala em deixar o corpo, é deixar esse corpo corrupto, que está gemendo por causa das consequências do pecado. Mas Paulo habitaria com o Senhor, sim, no corpo ressurreto, transformado, que vai habitar a eternidade. Tanto que isso faz parte do contexto. Aqui em 2 Coríntios 4,14, falando do único momento através do qual voltaremos a ter consciência após a morte, Paulo fala em 2 Coríntios 4,14 o seguinte, ó: sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Então essa é a esperança bíblica, querido amigo. E não podemos isolar um texto de Paulo para darmos a interpretação que nós queremos. Até mesmo porque em 1 Coríntios 15, 23, Paulo diz, que os que são de Cristo receberão a vida na sua vinda, e portanto não há vida após a morte sem que Cristo volte para ressuscitar e transformar os seus filhos. Muito bem, professor. Bom, nós temos aí, para você participar do nosso programa, basta você mandar um torpedinho SMS para 12 9156 6972. Você manda sua pergunta, eu recebo aqui na hora. Você também pode participar do nosso programa acessando o nosso blog. O nosso blog é novotempo.com/na mira da verdade. Você vai ver aí que do lado direito tem um espaço interativo dizendo que o programa está no ar, para você mandar a sua pergunta e chega aqui na hora para a gente também. Ou então, através do nosso Twitter. Nosso Twitter é @namiradaverdade. Acesse lá, twitter.com/na mira da verdade. Passe a seguir o programa e interaja com a gente aqui ao vivo através das suas perguntas e os seus questionamentos, tá bom? Pelo nosso blog aqui chegou uma pergunta interessante do Cristiano. Ele é de Santo Antônio, Paraná, e ele diz de Santo Antônio da Platina, no Paraná. E olha só, professor, que interessante essa questão. Sabendo que os dons são distribuídos pelo Espírito Santo, como vocês podem optar por não falar em língua?
O Espírito Santo não atribuiu esse dom aos adventistas do sétimo dia? Olha aí, professor. Olha que interessante. Nós não cremos que o dom de línguas ou qualquer outro dom espiritual deva ser negado e ao mesmo tempo exigido. Por quê, querido amigo? Porque em 1 Coríntios 12:11 encontramos a referência de que é Deus quem escolhe o dom. Então diz assim: mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, ao mesmo tempo que não podemos nos privarmos de um dom espiritual, não podemos reclamá-lo como nosso, porque quem escolhe o dom é o Espírito Santo. Agora, isso não significa que os adventistas não creiam no dom de línguas. Os adventistas creem no dom de línguas bíblico, que, de acordo com Atos capítulo 2, é uma capacitação que Deus dá para o indivíduo falar idiomas aqui deste planeta. Quando lemos Atos capítulo 2, percebemos que o dom de línguas foi dado com um propósito evangelístico: ensinar as pessoas no idioma delas a respeito da salvação. Agora, ao mesmo tempo em que cremos que o Espírito Santo pode dar qualquer dom espiritual, percebemos na Bíblia que o principal dom espiritual de Deus nos últimos dias não é o dom de línguas em si, mesmo que Deus possa utilizá-lo novamente, se Ele quiser, é claro. Mas qual é o principal dom espiritual de Deus nos últimos dias, um pouco antes de Cristo voltar? Eu vou ler para você o que está em Atos capítulo 2, versículos 17 e 18, e você vai perceber que a igreja adventista sim adota os dons espirituais de Deus, só que, de acordo com 1 Coríntios 12:11, adotamos os dons espirituais da maneira como Ele, Deus, quer distribuir, não é? Então, há um texto interessante na Bíblia que precisamos analisar e que mostra que o principal dom de Deus nos últimos dias não é o de línguas, mas é o dom de profecia. Olha o que diz Atos 2, 17 e 18. E acontecerá nos últimos dias, ou seja, no fim dos tempos mesmo, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos, sobre as minhas servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Perceba que o principal dom de Deus nos últimos dias é o dom profético. Por quê? Deus percebeu, querido amigo, que ali em Mateus 24 surgiriam muitos falsos profetas. E sendo que surgiriam muitos falsos profetas para enganar os filhos de Deus e aquelas pessoas sinceras que podem conhecer a salvação, Deus decidiu usar mais o dom profético para que as pessoas possam se apegar mais à Bíblia do que a sinais externos. E o dom profético é tão importante que ele faz parte de uma das características do povo de Deus nos últimos dias. Quando você lê Apocalipse 12, 17, Apocalipse 14, 12 e Apocalipse 19, 10, você percebe que todo dom profético faz parte do testemunho de Cristo para anunciar Cristo ao mundo. Então pode ter certeza, cremos em todos os dons espirituais, mas como adventistas cremos que o principal dom para os últimos dias, de acordo com a Bíblia, é o dom de profecia. E por isso é neste dom que devemos trabalhar ainda mais para falarmos do amor de Deus às pessoas. Ok, professor, muito bem. Bom, há uma outra pergunta que chegou aqui pelo nosso blog, muito interessante, dá-nos entender algo que eu vou colocar na mira agora. Professor Leandro Quadros. Vamos, amigo. Quem mandou essa pergunta foi o Wellington. Ele é de Governador Valadares, Minas Gerais. A questão é a seguinte: quando a Bíblia fala ou apresenta o que Jesus falou, que Jesus disse assim: é mais fácil passar um camelo por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Será que Jesus estava dizendo que os ricos não poderão herdar o reino dos céus, professor? Pois olha, amigo, essa pergunta é muito interessante e nós percebemos na Bíblia que a salvação ou perdição de uma pessoa não depende dos bens que ela tem. Por exemplo,
Vamos ler aqui um texto interessante que está em 1 Timóteo, capítulo 6, 17 e 18, diz assim, ó: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Perceba que Paulo menciona a existência de pessoas ricas na igreja cristã. Isso nos mostra que Deus não vai determinar a salvação ou perdição de alguém pelo dinheiro que ela tem. É Deus quem dá as bênçãos. Agora, por que Cristo falou que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus? É por causa do orgulho de muitas pessoas que se apegam mais à riqueza do que a Deus. Tem muitas pessoas que têm dinheiro e não sentem necessidade de Deus. Então Cristo utilizou uma hipérbole, uma linguagem figurativa, exagerada, para dizer o seguinte: é mais fácil um camelo com as suas corcovas, não é, passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Entretanto, no próprio contexto, Cristo não desmerece os ricos, pelo contrário. Ele afirma assim: porém, os impossíveis do homem são possíveis para Deus. Mesmo que uma pessoa esteja bem endurecida pelo pecado e muito apegada ao seu dinheiro mais do que a Deus, Deus pode mudar a vida dessa pessoa se essa pessoa o permitir. E por isso Deus não está excluindo os ricos do céu. Pelo contrário, em 1 Timóteo 6, 17 e 18, percebemos, não é, que havia pessoas ricas na igreja cristã. E por isso Deus quer sim que, se você tem recursos financeiros, que você utilize-os para o seu bem, para a pregação do evangelho e para o benefício do próximo. Ok, professor. Você pode participar do programa mandando sua pergunta pelo Torpedo SMS. O número é 12 9156-6972. Mande a sua pergunta e eu recebo aqui na hora, como essa que chegou aqui. Professor, a questão é a seguinte: a pergunta que chegou aqui pelo nosso torpedinho é a seguinte: é pecado doar todos os órgãos após a morte? A Bíblia apresenta algum tipo de condenação sobre isso, professor? Pois olha, a Bíblia não fala sobre o assunto, porque a doação de órgãos não existia, obviamente, nos tempos da medicina dos dias bíblicos. Entretanto, temos um princípio na Bíblia que nos mostra não ser errado doar órgãos e muito menos fazer transfusão de sangue. Então encontramos aqui em 1 João 3,16 esse princípio que é muito bonito e diz o seguinte: conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Aqui é dito que se Cristo deu a vida por nós, nós devemos também dar a vida pelos irmãos se for preciso. Então, se for preciso, devemos dar a vida pelos irmãos, podemos perfeitamente fazer uma doação de órgãos ou, inclusive, fazer também a transfusão de sangue. Então, portanto, é nesse princípio de 1 João 3,16, pelo contrário, ao invés de proibir, ele aprova que o cristão seja altruísta e ajude outras pessoas a viverem mais tempo para que conheçam mais do amor de Deus e tenham mais chances de serem salvas. Muito bem, professor. Eu queria agora aproveitar a você e apresentar o nosso presente que oferecemos aqui em todos os programas. Essa revista aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. É um curso bíblico completo, onde você vai aprender mais como manusear bem a palavra de Deus, como tirar dúvida de assuntos que aparentemente são complexos e complicados. E eu tenho certeza que você vai aprender muito lendo esta revista, que são 16 temas interessantíssimos, que no final de cada tema você tem um pequeno questionário para você responder aquilo que você leu e estudou nesses temas, né? Por exemplo, olha, verdades para um mundo assustado. Que verdades são essas? Onde Deus está quando as tragédias acontecem? A estratégia da rebelião. O milagre do novo nascimento. E assim vários temas interessantíssimos que permeiam a palavra de Deus
e que eu tenho certeza que vão fazer você aprender bastante. Para você ter essa revista aí na sua casa, você não vai pagar nada. É gratuito, é um presente nosso para você. Basta você acessar o nosso blog, que é novotempo.com/Na Mira da Verdade. Entra lá, você vai ver que tem um espaço assim do lado direito com o desenho dessa revista. É só você clicar em cima da revista, você vai entrar em uma página de cadastro para você colocar os seus dados postais para que a revista chegue aí certinho na sua casa, tá bom? É um presente que nós oferecemos para você, você não vai pagar nada por isso. Aproveite, peça agora mesmo, entre lá no nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade e receba gratuitamente a revista Verdades para o Tempo do Fim, tá bom? Bom, existem muitas perguntas que chegaram aqui pelo nosso blog e pelo Twitter também, mas eu queria colocar, ou melhor, pelo SMS, mas eu queria colocar uma pergunta do Twitter. Deixa eu ver quem é que mandou aqui. A Camila e o Heitor perguntam o seguinte: gostaria de saber dos arrebatados ainda em terra e sobre Moisés e o seu corpo disputado por Deus e o diabo. E eu queria colocar essa pergunta aqui, a questão do corpo de Moisés que foi disputado entre Jesus e o diabo, professor. Que história é essa de disputa do corpo dele e por que haveria tal disputa entre Jesus e o diabo? Qual era o objetivo disso daí? Por que o diabo queria o corpo de Moisés, professor? Olha, essa pergunta, amigo, é muito importante, porque nos mostra, quando entendemos esse assunto, nos mostra os bastidores do conflito entre o bem e o mal. Muitas vezes pensamos que o conflito entre o bem e o mal é algo simplesmente visível em nosso planeta quando contemplamos catástrofes, tragédias, assassinatos. Isso é apenas partezinha do que está por trás. Existe um conflito entre o bem e o mal de forma assim real. E nós percebemos em Judas, no capítulo 1, não é? Versículo 9, que certa vez Jesus contendeu com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Agora, por quê? É claro que Cristo e o diabo não estavam brigando simplesmente por um corpo morto. Nós lemos aqui em Judas 1,9 o seguinte: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Neste embate que Lúcifer teve, ou melhor, Satanás teve com Cristo, Cristo preferiu que o Pai repreendesse a Satanás, porque Cristo não ia se rebaixar naquele mesmo nível de palavreado do inimigo. E aqui percebemos que realmente houve uma disputa do corpo. Por quê? Porque Cristo queria ressuscitar Moisés, e o diabo alegou que ele era pecador e não merecia a ressurreição, e que Moisés foi ressuscitado definitivamente. Percebemos em Mateus capítulo 17, do verso 1 ao 4. Ali aparecem para Jesus Moisés e Elias dando uma visão ali, num evento mesmo, para que pudessem confortar a Cristo. Então, se Moisés pôde aparecer lá conversando com Cristo, no seu corpo glorificado, com certeza ele foi sim ressuscitado, de acordo com Judas capítulo 1, versículo 9. Ok, professor. Bom, o nosso tempo não para de correr aqui, nós temos que ir para o intervalo, mas não sai daí não. A gente volta já já. Já estamos de volta e para você participar do nosso programa, você já sabe, né? Mande um torpedinho SMS pra gente. O número é 12-9156-6972. Você também pode mandar as suas perguntas através do nosso blog. O nosso blog é novotempo.com/Na Mira da Verdade. Ou então, você também pode mandar pra gente através do nosso Twitter. O nosso Twitter é @Na Mira da Verdade. Você já conhece bem os meios de mandar as suas perguntas pra gente. Portanto, não tenha preconceitos, mande o que você quiser e a sua pergunta vai estar na Mira da Verdade. Se você está chegando aqui agora no canal da Esperança, TV Novo Tempo, e está zapeando e caiu aqui no programa Na Mira da Verdade, este é um programa de perguntas e respostas bíblicas. Talvez você que gosta de estudar a Palavra de Deus, ou quem sabe ainda nunca se interessou por estudar este livro sagrado, você tem algumas dúvidas, você talvez está assistindo aí, querendo saber o que é isso, o que estão falando aí, e de repente apareceu alguma dúvida para você. Manda sua dúvida para a gente, manda sua pergunta para a gente.
a gente tem aqui o maior prazer em apresentar a Bíblia. Não é a opinião do professor Leandro Quadros, não é a opinião da TV Novo Tempo, da Igreja Adventista, do programa Na Mira da Verdade. Nós queremos aqui apresentar a Palavra de Deus. O professor Leandro Quadros tem um dom que Deus o deu de guardar muitos textos na cabeça e ele é fácil de manusear a Palavra de Deus. Então, se você tem alguma coisa bem capciosa, manda pra gente aqui, que a gente vai ter o prazer de colocar na mira e ver como é que o nosso amigo Leandro Quadros se sai ali, tá bom? Assim como essa pergunta que chegou aqui pelo nosso blog. Professor, vamos, amigo. Preste bem atenção. A gente sempre fala sobre esse assunto, mas a pergunta, da maneira como chegou aqui, eu acho que vai dar para você esmiuçar um pouquinho mais esse assunto. Quem mandou foi o Túlio, ele é de Recife e ele diz o seguinte: Leandro Quadros, gostaria que você me explicasse o que acontece depois da morte, tanto com os salvos como com os ímpios, os perdidos. Os ímpios vão direto para o paraíso ou o inferno, ou vice-versa, né? Os ímpios, os salvos vão para o paraíso e os ímpios para o inferno, ou esperam a volta de Cristo para a ressurreição? Creio nessa segunda possibilidade, porém, a parábola do rico e o Lázaro me deixa confuso. Este é um outro tema clássico que sempre acontece aqui no programa Na Mira da Verdade. É a tal da parábola do rico e Lázaro, onde existe um diálogo ali do rico. Me parece que um dos personagens está no inferno, o outro está no céu. Afinal de contas, professor, essa parábola está querendo mostrar alguma coisa com relação aos ímpios e aos salvos após a morte? Pois olha que interessante, quando vamos à Bíblia, percebemos através de um estudo da natureza humana, que a Bíblia vê o ser humano como um todo inseparável, ou seja, o ser humano é composto pelo aspecto físico, mental e espiritual. Na Bíblia, quando um desses elementos se separa dos demais, já não ocorre mais a vida. Só existe a vida como resultado da união entre corpo, fôlego de vida, que é o espírito, né, e a mente. Agora, o que acontece com o ser humano pecador depois da morte? A Bíblia é muito clara. Aqui, em Gênesis capítulo 3, verso 19, Deus falou o seguinte para Adão, né? No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Aqui a Bíblia não está se referindo só a uma morte física de Adão. Está se referindo a um momento que ele, além de morrer espiritualmente, ele morreria sim fisicamente, deixando de existir. Então a Bíblia mostra que o ser humano, depois que perdeu o acesso à árvore da vida, ele se tornou o quê? Um ser, diz o texto bíblico, mortal. Tanto que é dito que quando ele morre, ele volta para o pó da terra. Há outros textos que nos mostram que o morto não pode ter alegria. Por exemplo, Eclesiastes 9, 5 e 6 afirmam que o diabo não sente, que o ímpio, na verdade, não sente mais amor, nem ódio, nem inveja. Ou seja, se ele estivesse no inferno, ele sentiria inveja, sentiria raiva de Deus por estar lá. Mas Eclesiastes 9, 5 e 6 afirmam que ele não sente isso. Já no Salmo 6, verso 5 é dito que os justos não podem adorar a Deus, porque não estão na presença de Deus, os mortos. Então isso significa que se os mortos estão dormindo e não estão adorando a Deus neste momento, é porque eles não foram para o céu ainda. Agora, como explicar a parábola do rico e Lázaro? Essa é uma parábola, é óbvio, complexa e detalhada para se explicar. Mas eu vou apresentar alguns versículos na própria parábola para você perceber, amigo que nos acompanha, que o relato no Evangelho de Lucas, ele é simbólico e não literal. Antes eu queria lhe dar um argumento para você analisar isso. Existem blocos de texto chamados de perícopes. Perícope é um bloco de um texto que fala do mesmo assunto. Para você saber se Lucas 16 é uma parábola, você tem que analisar a perícope, ou seja, o bloco de texto onde se encontra este capítulo. E quando você analisa Lucas 16, você percebe que ele faz parte de um bloco de texto que vai do capítulo 15, passa pelo 16, é óbvio, e vai até o capítulo 17, verso 10.
Interessante é que nesta perícope, neste bloco de texto, Cristo conta uma série de parábolas para poder ensinar lições morais. Ele conta a parábola do filho pródigo, da moeda perdida. Ele conta também a parábola do administrador infiel. E ali em Lucas 16, a parábola do rico e Lázaro. Agora, uma coisa que eu me pergunto é o seguinte: se dentro da perícope, daquele bloco de textos, Cristo se utiliza somente de parábolas para ensinar lições morais e espirituais, por que só o relato do capítulo 16 seria literal, se ele está dentro de um bloco de texto, de uma perícope, que mostra ser o relato simbólico? Então, essa é uma maneira correta de interpretarmos o texto. Agora, vamos analisar alguns detalhezinhos de Lucas 16, 19 a 31, para nós comprovarmos ainda mais que isso aqui não pode ser literal. Então, em Lucas 16, apresenta alguns detalhes da parábola. Por exemplo, aqui, no versículo 20, a partir do verso 19, diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães iam lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Verso 25. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, ele está aqui consolado, e tu em tormentos. Você percebeu nesse diálogo coisas interessantes? Nesse diálogo entre o suposto Abraão e o rico, é dito que o rico foi para o inferno porque ele era rico. E aí Abraão falou o seguinte: olha, filho, você teve muita coisa boa em vida. Você teve dinheiro, você teve posses, teve comida quando quis. Agora é o momento de ele, Lázaro, o mendigo, desfrutar de uma vida melhor que você. Então você vai para o inferno e ele vai para o céu. Mas isso é uma contradição, meu amigo, porque a Bíblia diz em 1 Timóteo 6, 17 e 18, que haviam ricos na igreja cristã e que não é o dinheiro que determina a salvação ou perdição de uma pessoa. Há outros detalhes na parábola também, por exemplo, ali é dito que no verso 23, que Lázaro, o rico olhou ao longe e viu Lázaro perto de Abraão. Ora, se isso for literal, nós temos que acreditar que o céu e o inferno são vizinhos, ao ponto de eu e você podemos olhar para as pessoas que estão lá do outro lado. E aí o céu, com certeza, não seria um paraíso para nós, seria um inferno. Porque você batendo papo com um querido seu que morreu e está sendo atormentado num lago de fogo, isso vai lhe causar uma tristeza pela vida eterna. Não tem como. Outro detalhe da parábola é que o rico chama pai Abraão. Mas na verdade 1 Timóteo 2,5 afirma que só Jesus é o nosso intercessor. E sem falar na questão da salvação pelas obras, não é? Se o indivíduo vai para o céu porque é pobre e o rico vai para o inferno porque é rico, então a salvação é pelas obras. Basta eu ser pobre e eu estarei no céu. Mas não é isso que a parábola quer ensinar. Por isso que nós não devemos nos atermos aos detalhes da parábola, mas à lição espiritual principal que ela quer nos passar. E qual foi a lição principal que Cristo quis nos passar? Essa lição nós encontramos na própria parábola, em Lucas capítulo 16. Depois que o suposto Abraão está dialogando com o rico sobre o ir ou não para o inferno e se ajudaria os seus parentes ou não a conhecerem a salvação, nós percebemos aqui em Lucas 16, versículo 31,
a lição final que Abraão queria ensinar, que Jesus queria ensinar através da parábola. Diz assim, Lucas 16, versículo 31. Porém, Abraão lhe disse, se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. O rico havia pedido assim, pai Abraão, permite que alguém avise aos meus parentes que aqui é terrível. E aí Abraão fala o seguinte, não, eles têm a lei de Moisés e os profetas. Eles têm que conhecer a verdade de Deus pela Bíblia. Mesmo que ressuscite alguém dos mortos, se a pessoa não estiver disposta a aceitar a palavra de Deus, ela não vai ser convencida. Então o que Cristo fez? Ele pegou uma história fictícia dos dias dele, uma crença corrente entre os judeus, para ensinar uma lição moral. Nós não podemos nos atermos aos detalhes da parábola, porque senão vamos encontrar vários absurdos. Os detalhes são o pano de fundo para nos apresentar o personagem principal, que é Cristo. E por isso eu queria lhe recomendar a leitura de um livro, o livro Parábolas de Jesus, de Ellen White. Este livro você pode adquirir com a editora Casa Publicadora Brasileira pelo telefone 0800 9790606 ou pelo site cpb.com.br. Nesse fantástico livro Parábolas de Jesus há um comentário muito feliz de Ellen White sobre cada uma das parábolas e especialmente sobre Lucas capítulo 16, verso 19 até o 31. Ok, professor, muito bem. Agora eu queria fazer uma pergunta pelo torpedo que chegou pra gente aqui, pra você, da seguinte forma. A Bíblia apresenta muitas coisas, ou pelo menos fala bastante coisa sobre anjos. Certo. Agora a pergunta do nosso telespectador aqui é o seguinte, o que acontece com um anjo quando nós morremos? Aquele anjo que são responsáveis por nos proteger. Aí a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, realmente existe um anjo da guarda, como é um termo conhecido, né, no meio cristão, no meio católico? Existe um anjo da guarda para cada ser humano? E outra coisa, a Bíblia fala alguma coisa de anjo? E o que acontece? Aí vem a pergunta do nosso telespectador. Se realmente um anjo é separado para cuidar de um ser humano, quando esse ser humano morre, o que acontece? Esse anjo vai cuidar de outro? Como que é o negócio? Olha que interessante, nós não temos na Bíblia uma resposta direta sobre essa questão. Sobre o assunto, né? Isso, Tito, que acontece com o anjo da guarda da pessoa quando ela morre. Agora, nós temos referências indiretas que parecem nos dar a entender de que realmente esse anjo acompanha o indivíduo até Cristo voltar. Até na morte a sepultura dele é guardada. É mesmo? Então essa questão do anjo da guarda, a Bíblia confirma isso? Confirma. Eu vou ler um texto, amigo Tito, que está no Salmo 34:7, que é muito esclarecedor. Diz assim, ó: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Essa palavra acampar tem um sentido muito interessante. Aqui é dito que o anjo do Senhor acampa-se. Seria a mesma coisa que construir uma tenda, um tabernáculo, uma barraca ao redor do indivíduo. Então, se o anjo de Deus acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus, e se de acordo com Hebreus 1,14 os anjos são espíritos ministradores enviados a serviço dos que vão ser salvos, podemos sim ter certeza da companhia dos anjos em qualquer momento da nossa existência ou não existência. E eu particularmente acredito que uma das primeiros rostos que veremos na manhã da ressurreição será o do nosso anjo da guarda, que Deus enviou com tanto carinho para nos proteger do mal e dos demônios que querem destruir a nossa vida. Então, quando um ser humano ele morre, o anjo da guarda, onde é que fica? Biblicamente, como eu falei, indiretamente ele pode estar sim acompanhando o ser humano até Cristo voltar, enquanto esse ser humano está na sepultura. Agora, diretamente na Bíblia nós não temos uma resposta sobre isso. Ok, muito bem. Bom, agora pelo nosso Twitter, nós temos aqui as perguntas que chegam através do nosso blog, através do SMS e também pelo Twitter. E para você participar, basta você escolher uma dessas opções, ou então até as três. Nosso blog é novotempo.com/na mira da verdade, o nosso SMS é 12 9156 6972 e o nosso Twitter é @na mira da verdade. O nosso amigo Eliezer, ele faz a seguinte questão, professor. Vamos lá.
Gostaria de saber se realmente Deus tirou a vida de pessoas no passado. Se assim foi, explique a sua lei, pois diz, não matarás. Será que Deus estava contradizendo a sua própria lei? A gente sabe que a gente vai estudando ali o Velho Testamento, professor, e que a gente vê ali que Deus até mandava matar seres humanos ali, extermine com todos, inclusive crianças. Agora, é difícil a gente explicar isso daí. Deus é amor, em sua lei está dizendo não matarás. Como a gente pode entender isso, essas atitudes que o Velho Testamento apresenta para a gente, professor? Pois olha, primeiramente, realmente, Deus utilizou o povo de Israel para extirpar muitos povos pagãos da antiguidade. Agora, alguns acham o seguinte, nossa, mas Deus era cruel. Não, Deus não era cruel. Se você ler Levítico 18 e Deuteronômio 12:31 e você ver o que esse povo fazia, e Deus tolerou isso por 400 anos, você vai ver que Deus tinha muita razão. Agora, temos que entender uma coisa, o mandamento não matarás, ele é um mandamento criado pelo seu legislador, que é Deus, mas o seu legislador tem que aplicar a lei. O mandamento não matarás, ele é a nível interpessoal, mas ele não limita a ação de Deus. Por quê? Por exemplo, em Romanos 13:4 é dito claramente que as autoridades são o quê? A espada de Deus para punir o transgressor. Por que espada? Só para dar uma cutucadinha? Não, a espada é para cortar o pescoço mesmo. Então você percebe na Bíblia que Deus, o legislador da lei, deu autoridade para a lei executar com pena capital o transgressor. Então o mandamento de Êxodo 20 é um mandamento que Deus deu para você e eu não nos matarmos, é a interpessoal. Agora, isso não significa que Deus não dê a sua lei, não use agentes humanos para executar sua lei. Se Deus não amputa aquela gangrena moral daquela época, todo o corpo seria afetado. Então não pense que Deus está contradizendo sua própria lei. Por quê? Em Romanos 13:4 ele deu autoridade à justiça para executar o transgressor que não quisesse mudar de vida. Muito bem, professor. Estou vendo aqui as perguntas que não param de chegar, mas tem uma que eu já separei aqui do nosso blog, bem interessante. Quem mandou foi a Fabiana, de Criciúma, e ela pergunta o seguinte: na igreja em que frequento, participei de uma campanha para cura e libertação, onde o pastor entregou um bracelete e durante 7 sextas-feiras, este bracelete era ungido. A minha pergunta, isso é certo? Professor, a gente vê na televisão, a gente vê que existem vários tipos de religiões que estão fazendo esse tipo de coisa. É uma campanha para a libertação, é uma campanha para você se restabelecer financeiramente. E a pergunta da nossa internauta aqui, telespectadora, é essa. Ela participou de uma e ela sentiu dúvida, teve dúvida sobre isso que foi feito na igreja. Como é que é? A Bíblia tem alguma orientação sobre algum pacto que a gente tem que fazer com Deus para receber algum benefício dele, professor? Pois olha, biblicamente, quando uma pessoa era ungida com óleo, o óleo é um símbolo do Espírito Santo. Certo. Ela estava, Tito, entregando a sua vida a Deus para que Deus fizesse o que quisesse da vida dela, por ela estar se consagrando a Deus. Agora, percebemos que essa questão da unção não era feita de forma banal, como é feito em muitas igrejas evangélicas. Ungir uma pulseira, um copo de água, coisa parecida. Não, a Bíblia não defende isso. O que a Bíblia diz sobre a unção encontramos especialmente em Tiago 5,14, que diz o seguinte: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Perceba que o texto é claro em dizer, que o único tipo de unção que se recebe é a unção para ser líder da igreja.
Agora, ungir alguma peça de roupa ou adereço para usar, isso é mais parecido com alguns rituais de feitiçaria do que com o próprio cristianismo, porque na Bíblia nós nunca percebemos isso na vida de qualquer cristão seguidor de Jesus Cristo. Ok, professor. Outra pergunta que chegou aqui agora, essa também pelo nosso Twitter, é o seguinte: quando se fala da volta de Jesus, quando se fala aí de arrebatamento, quando se fala de milênio e tudo mais, uma das coisas que gera muita dúvida, professor, é que a Bíblia fala eu não sei se a Bíblia fala ou existe o conceito de que haverá 3 ressurreições. Como que a gente pode apresentar isso na Bíblia? Que história é essa de 3 ressurreições, professor? Pelo que eu sei, vai haver uma ressurreição quando Jesus voltar. Aqueles que morreram aceitando Jesus como seu Salvador pessoal será ressuscitado. Mas por que se fala em 3 ressurreições? E eu queria que você explicasse cada uma delas aí. Quer ver uma coisa, amigo Tito, querido telespectador que enviou essa pergunta? A Bíblia fala, na verdade, de 2 ressurreições gerais e de 2 ressurreições especiais. Opa, 4 ressurreições? Exatamente. Mas que isso, amigo? Olha aqui, amigo Tito, as 2 ressurreições gerais são mencionadas em João 5, 28 e 29. Pois vamos anotar esse texto, João 5, 28 e 29. Vamos fazer assim, Tito, tu vai abrir em Apocalipse 1:7 para nós vermos a primeira ressurreição parcial. Apocalipse 1:7? 1:7. Eu vou ler primeiro esse, depois tu lê o outro, tá? Tá bom. João 5, 28 e 29 diz assim: Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então aqui ocorrem 2 ressurreições. Uma ressurreição para aqueles que vão receber a vida eterna e outra para aqueles que vão receber o castigo e a destruição eterna. Ou seja, mesmo os ímpios irão ressuscitar também. Para receber a recompensa. Mas juntos? Não, aí o que acontece? De acordo com Apocalipse 24 e 5, a ressurreição geral dos maus ocorrerá só depois do milênio, quando Cristo voltar do céu e descer neste planeta com a cidade santa. Então nesse texto aí está falando dessas 2 ressurreições. Uma antes da volta de Jesus e a outra depois do milênio. Certo. Né? Agora, ressurreições especiais e não gerais encontramos em Apocalipse 1:7 e em Daniel 12, 1 e 2. O Tito vai ler Apocalipse 1:7 para nós, Tito. Olha lá, Apocalipse 1:7 diz o seguinte: Olhem, ele vem com as nuvens, todos o verão, até mesmo os que o atravessaram com a lança. Todos os povos do mundo chorarão por causa dele. Certamente será assim. Amém. Perceba que interessante, aí menciona um grupo de pessoas, não é? Que vai ressuscitar com Cristo na primeira vinda. E na segunda ressurreição menciona um grupo de pessoas que só vai ressuscitar depois do milênio. Já em Apocalipse 1:7 é dito uma coisa interessante, que quando Cristo voltar, aqueles que o traspassaram... Quem são esses? Os judeus, fariseus, líderes da época, responsáveis pela morte de Cristo. Aqueles líderes religiosos daquela época, eles ressuscitarão um pouco antes de Cristo voltar, para eles contemplar a Jesus vindo nas nuvens do céu, por eles terem rejeitado tanto a Cristo como o Messias. Então essa é uma das ressurreições parciais, uma ressurreição parcial de maus, de ímpios. Já uma ressurreição parcial de justos, encontramos em Daniel 12, 1 e 2. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos os que dormem na terra, no pó da terra, ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Perceba que coisa interessante, aqui já é dito que quando Miguel se levanta, ocorre a ressurreição parcial de justos.
pelo momento em que Cristo sai do santuário celestial, não é? Ocorre a ressurreição. Então podemos dizer, querido amigo telespectador, amigo ouvinte, internauta, que existem duas ressurreições gerais, de justos e de injustos, separadas por um intervalo, por um período de 1000 anos. E existem duas ressurreições especiais, de justos que verão a Cristo voltar e de ímpios que verão a Cristo voltar, para eles receberem o castigo por terem desprezado o Messias. Esse é um assunto amplo, mas eu creio que resumidamente já deu para pegarmos um pouquinho dessa questão para nos aprofundarmos melhor em outras ocasiões. Olha, professor, o nosso tempo aqui já acabou, mas olha, eu prometo que esse tema aí nós vamos colocar na abertura de um programa. Vai ser um prazer. Tenho certeza que é importante a gente esmiuçar um pouquinho mais esse assunto, porque olha, essa de 4 ressurreições foi uma surpresa para mim. E você vai estar na mira na próxima vez, hein? Será uma satisfação, meu amigo. A gente se encontra semana que vem. Não vai ser semana que vem que a gente vai botar essa pergunta aí, mas na próxima oportunidade você vai estar na mira, tá bom? Vai ser um prazer. Que Deus abençoe a você, amigo internauta, amigo da Rádio Novo Tempo, amigo telespectador. Obrigado ao Tito e a toda a equipe aqui da Novo Tempo responsável pelo programa. Que Deus abençoe ricamente a vocês. E nunca esqueça, amigo, que nos acompanha em casa, onde quer que você esteja. Sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá a coragem de lhe responder. E lembre-se, aqui no programa, sua pergunta, sua dúvida, o seu questionamento está na mira da verdade. Tchau!